Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. E o nosso desejo hoje é tocar, assim, naquele ensino do Senhor que eu entendo ser as principais doutrinas sobre o Espírito Santo. Só que eu gostaria de não ficar só nas doutrinas, então eu vou ser bastante resumido nas doutrinas, porque eu quero concluir com uma aplicação prática, e nós vamos ter um tipo lá no livro de Ezequiel que nos ajuda a entender um pouco essa aplicação prática na nossa vida, tá? Vamos lá. Evangelho de João. Nós chegamos no capítulo 16, na última? Não, né? Acho que a gente não chegou no 16. João 16? Não, vamos começar pelo capítulo 14, versículo 16. Aqui nós temos a promessa do Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor. Então, prestem atenção no versículo 15, primeiro, tá? Onde ele diz assim, ó: se me amais, guardais os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. Essa palavra aqui, no original, tá? Ela significa realidade. Ou seja, é o Espírito que torna real aquilo que a palavra de Deus diz. Ou é o Espírito que torna real aquilo que Deus está fazendo conosco. Então aqui esse Espírito de verdade poderia ser o Espírito de realidade. Agora preste atenção em como o texto continua. Que o mundo não pode receber. Ou seja, o mundo pode falar de Deus. O mundo pode falar da Bíblia. O mundo pode criar religião. O mundo pode fazer o que ele quiser. O mundo não pode receber esse espírito de realidade. Esse espírito de realidade só pode ser recebido por aqueles que deixam o mundo para trás, que se unem a Cristo, que recebem Jesus como Salvador, que se entregam a Ele. Ou seja, isso não é para o mundo. O Espírito Santo tem algo que ele vai fazer com o mundo, e já nós vamos chegar lá. Mas o texto aqui está dizendo que o mundo pode fazer filme de Jesus, pode falar de Jesus, mas não pode experimentar a realidade. Sabe qual a realidade? A realidade do Evangelho. Sabe, nós podemos escrever placas e colocar por todo o canto do mundo sobre o Evangelho. Nós podemos explicar didaticamente o que o Evangelho faz com o homem. Só que o mundo não pode experimentar. Pode até saber a teoria, mas não pode experimentar a realidade. A realidade de estar unido com Cristo, lavado pelo sangue dele, perdoado dos seus pecados, unido a Deus, batizados numa morte e numa ressurreição, tendo Cristo como a nova vida, só o Espírito Santo pode produzir. E isso não acontece com o mundo. Entendeu? O mundo usa o nome Jesus. Aliás, eu acho que não tem um nome que dá mais dinheiro nesse mundo. Eu acho que não tem. O mundo usa o nome Jesus para business. Entende isso? Mas ele não pode experimentar a realidade do céu. Porque em união com Cristo, nós experimentamos o céu. Entende isso? Então é isso que ele está dizendo. Ele está falando que o Espírito, ele fala assim, ó: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse é um dos nomes do Espírito Santo que eu falei para vocês, acho que na última reunião. Elon Paracletos, que significa outro, ajudador. Ele fala outro aqui, porque ele está falando outro como ele mesmo. Ou
seja, Jesus está dizendo, se vocês me amam de verdade, vocês vão obedecer minha palavra. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro como eu, outro ajudador, outro conselheiro, outro advogado, outro companheiro, outro consolador, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Essa palavra convosco, tá? No original, ela é a união de uma preposição. Essa preposição é san no original, tá? S-U-N, que ela significa junto, unido, abraçado. É isso, tá? Então, quando fala convosco, está falando dentro. Jesus, ele era um consolador do lado. O Espírito seria um consolador conosco. Até quando? Sempre. Entendam isso, tá? Porque nós vamos encontrar nas muitas teologias, né, principalmente nas teologias escatológicas, nós vamos encontrar algumas que o Espírito Santo vai embora e o povo de Deus fica aqui. Ela só não confere com esse texto. Porque o Senhor disse, ficará convosco para sempre. Maravilhoso isso. É o Espírito Santo que revela as verdades de Deus dentro de nós. E sem Ele, a gente não consegue absolutamente nada. Lembra quando a gente estava estudando lá os irmãos do passado? Que o Espírito vinha dentro deles, depois ia embora, e eles ficavam lá a ver navios, né? João Batista foi assim. Quando ele foi para a cadeia, aquele homem que sabia tudo de Jesus, até no ventre da mãe, ele sabia que era Jesus. Quando ele foi para a cadeia, que terminou o ministério dele, o Espírito deixou, e ele mandou perguntar se Jesus era Jesus mesmo. Então é por isso que o Espírito Santo tem que habitar conosco para sempre. Jonas, esse para sempre quer dizer eternamente? Para sempre, eternamente. A eternidade também? A eternidade também. Para sempre. Eles que estão convosco todos Sabe, os dias. o que nós temos recebido de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. Esse espírito de realidade, ele faz um casamento, porque ele funde o espírito do homem na natureza divina. Entende o que acontece no nosso espírito? O nosso espírito humano é fundido na natureza divina. Sabe até quando? O que Deus uniu não separa o homem. E isso é com respeito a Cristo e à igreja. Isso é com respeito a Cristo e à igreja. Nós não podemos perder isso de vista. Cristo e a igreja estão unidos para sempre no Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Amém. Sabe até quando? Para sempre. Eternidade. Para sempre. Tem explicando isso, é o leite com café. Para sempre, né? Juntou, Misturou. não separa mais. Acabou? Que coisa maravilhosa, né? Então ele continua dizendo assim, ó, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará dentro de vós. É assim que está no original. Estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Ainda quero falar um pouquinho sobre o mundo, porque o mundo, olha, o nosso inimigo, Satanás, ele também tem a sua tríade, tá? Ele também tem a sua tríade, porque ele é o enganador e o imitador, né? Então, ele tem inventado meios de imitar Deus. Para quê? Para nos enganar. Lá no Éden, ele pegou a palavra, colocou um não lá e enganou. Ou seja, a palavra de Deus só colocou um não lá e enganou, né? Deus falou, certamente morrerás. Ele convenceu a mulher, certamente não morrerás. Então a operação do engano, ela é sempre muito similar. Por isso que o homem precisa do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, nós seremos enganados. Facilmente enganados. Se a gente seguir o curso da mente, da alma, a gente cai no golpe do bilhete. Não é verdade? Agora, olhem lá, antes da gente avançar nesse assunto do Espírito Santo, tá? Só 2 textos eu quero separar, só 2. Para vocês verem como que é a operação do engano. Vamos lá em Efésios, capítulo 2,
Por favor, alguém lê para nós. Eu acho que ele é muito salgado sem o versículo 4. Eu ia falar para ler do 1 ao 3, mas é muito salgado. Então vamos ler do 1 ao 4, que pelo menos tem um pouco de refrigério aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E aqui ele apresenta o Evangelho. Ele vai apresentar como que Deus nos colocou em Cristo e colocou Cristo em nós. É isso que ele apresenta aqui. Mas olha só, que antes de tudo, nós estávamos Mortos. perdidos, debaixo de um governo espiritual. Por que ele fala, o mundo não pode receber? Porque o mundo é governado por esse espírito aqui, ó. Tá aqui, ó. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Não é claro isso? Quem que é esse espírito? O príncipe das potestades do ar. Ele está fazendo uma citação clara aqui do controle do diabo sobre a humanidade. O controle de Satanás sobre a humanidade no pecado. Ou seja, o homem perdido, ele não sabe disso, mas ele é uma marionete nas mãos do diabo. E com que o diabo trabalha? Olha só, ele vai dizer aqui no versículo 3, ó. O curso, no 2, né? O curso do mundo. O curso do mundo não é uma coisa muito interessante, né? E quando a gente fala do mundo, tá? Nós temos o mundo político, nós temos o mundo religioso, né? E nós, vamos dizer assim, e nós temos o mundo do entretenimento, o mundo das novidades, né? Tudo isso girando nas mãos de quem? Do inimigo. Para fazer o quê? Para nos manter entretidos numa bolha, como aquela Matrix lá do filme Matrix, entretidos numa bolha onde a gente passa pela nossa vida fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Simples assim. Não tem nada de absurdo. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa é a atuação do príncipe desse mundo. Então o Evangelho, ele vem e rompe essa barreira. Nos liberta do espírito desse mundo. E nos leva para a realidade de comunhão com Deus por Jesus Cristo. Não é lindo isso? Então o Espírito Santo é que traz a realidade. Nos tira da ilusão. Né? Porque o espírito desse mundo nos mantém iludidos. Nós nos iludimos com homens, nós nos iludimos com política, nós nos iludimos com a vaidade das riquezas, nós nos iludimos com as coisas desse mundo, ao ponto de achar que isso aqui é que é vida, que felicidade é ter o melhor desse mundo, que paz é o dinheiro que vai dar, o poder que vai dar, que nós teremos alegria quando nós estivermos todos debaixo dos nossos pés. Isso é mentira do diabo. E o mundo vive debaixo dessa mentira. Então o Senhor vem e por misericórdia Ele nos toma pela mão. Deus, por causa do seu muito amor, olha só, muito amor, por causa do seu muito amor com que Ele nos ama, Ele nos tira do curso desse mundo, nos coloca em Cristo. E aí o Espírito Santo vem, acende a luz. Fala assim, agora você é meu. Agora você não pertence mais a esse mundo. Agora você pertence a mim. Isso é a obra do Espírito Santo. Vamos continuar. Vamos voltar lá. Não, falei que ia ler 2, né? Deixa eu ler o segundo e aí a gente volta para lá. O segundo texto está em 1 Timóteo. Tem muitos outros, tá? Nós poderíamos passar a noite falando disso. Mas eu não quero gastar tanto tempo com essas coisas negativas. Eu acho que é importante mostrar elas para a gente ficar esperto. 1 Timóteo, capítulo 4, tá? Versículo 1, 2
e 3. Eu nem vou andar, tá? Só vou ler os 3, não vou comentar muito. Só para vocês verem o que é que o príncipe desse mundo faz no mundo religioso. No mundo religioso. Olha aqui, ele diz assim, ó. Mas o Espírito, ele está falando do Espírito Santo aqui. Está falando assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Vocês sabem o que significa desviar da fé? Hã? Ok. Desviar da fé. É perder o rumo. É você ser levado para um outro caminho. Só vai desviar da fé quem está na fé. Isso aqui não está falando que os ímpios vão se apostar da fé. Está falando dos crentes se perdendo do alvo, se distanciando de Cristo, indo para longe da verdade. Então ele está falando que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. De que jeito? Olha só. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Essa palavra aqui, no grego, essa palavra que foi traduzida aqui por dar ouvidos, ela significa devotar-se a. Devotar-se a. Sabe? Trocando Jesus por um espírito enganador. Por um falso profeta. Por uma nova onda. Sabe? Por uma nova vibe que surge aí. Dando ouvidos a espíritos enganadores. E ele continua dizendo assim, ó. E a doutrina, ou seja, ensino de demônios. Você já pensou? Você trocar o Espírito Santo, a tua fé em Deus, para seguir um espírito enganador, uma doutrina de demônio. E aí ele vai começar a fazer a exposição, e ele vai dizer assim no versículo 2: através da hipocrisia de homens que falam mentiras. Vocês sabem o que é hipocrisia, né? Hipocrisia é falsidade. Hipocrisia é você representar aquilo que você não é. Isso é que é hipocrisia. É você representar um papel. Quando você está com a Bíblia na mão, você representa um papel. Sabe? Depois, quando você guarda a sua Bíblia e volta lá para a sua vida, você é outra pessoa. Isso é hipocrisia. Então, foi dessa maneira que esses irmãos foram levados para longe de Cristo. Eles foram enganados por homens. Qual que é o único remédio que vai nos ajudar a não cair nessa armadilha? Qual é o único antídoto que pode nos ajudar a não cair nessa armadilha? Espírito Santo funcionando. O Espírito Santo nos ajudando a julgar a palavra e a não se tornar seguidores de homens. Porque se nós elegermos um só ídolo no meio do povo de Deus, nós corremos o risco de sermos levados para longe do Senhor. Através disso aqui. Deixa eu continuar. Tendo cauterizada a própria consciência. E era isso que eu queria, a consciência. Porque quando a gente vai falar do espírito do homem, a gente precisa entender isso, tá? A Bíblia, ela apresenta a doutrina do homem. E a doutrina do homem, ela também tem uma tricotomia, porque o homem, quando foi criado, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. É assim que a gente vê. Mas a Bíblia não apresenta assim. A Bíblia apresenta assim: o homem tem um espírito, uma alma e um corpo. Por que a Bíblia apresenta o contrário? Porque, na verdade, não é o contrário. Essa maneira correta do homem ser visto. É que o pecado deu essa invertida em nós, e nós nos vemos assim, ó. Primeiro o corpo, depois a alma, depois o espírito. Entendeu? Mas quando a palavra de Deus vai falar de nós, vai falar assim, ó. E o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Sim. Então, a consciência é uma das faculdades do espírito do homem. A consciência é aquele lugar aonde a lei de Deus, a palavra de Deus é depositada no mais profundo do nosso ser.
Sabe, mesmo aquele homem que nunca ouviu falar de Deus, que está morto no pecado, lá na sua consciência está a lei de Deus, repreendendo ele, dizendo, isso está errado, isso não pode fazer, isso está errado, você vai para o inferno, se você morrer hoje, para onde vai tua alma? Sabe o que é isso? É a consciência. O problema é que a gente deixa de lado a consciência, a gente vive, sabe, pelo quê? Pelos sentidos do corpo. Para a gente importante, sabe, é se arrepiou, né? É se vibrou. Então a gente vive pelo sentido do corpo. A gente vive pelos sentidos da alma, né? A nossa alma é onde está a nossa mente, os pensamentos, né? As nossas emoções. Se tem uma coisa que vende é a emoção, né? Como a gente gasta na emoção, né? E tem também a tal da vontade, que faz parte da alma. Mente, vontade, emoção é a alma. Espírito, consciência, intuição, que é aonde a gente ouve Deus. É a intuição. Quando ela funciona, que nos capacita a ouvir a Deus. É verdade que nós temos que estar cheio da palavra de Deus para a gente não ser levado a ouvir a nossa alma, a ouvir o diabo, a ouvir um espírito enganador. Mas o crente, ele tem uma intuição que funciona. Então ele fala como ninguém. Ele fala assim, hoje Deus falou comigo. Por quê? Porque a intuição trouxe essa clareza. Falou, isso aqui é para você, cabra. Anota aí, porque isso é para você. Fala, hoje Deus falou comigo. A intuição. A consciência e a intuição são duas faculdades presentes no homem, no espírito do homem. Agora, a principal função do espírito no homem não é nem a consciência e nem a intuição. É a comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E é nesse ponto que o homem está morto para Deus. Ainda que ele tenha consciência, funciona um tiquinho, que, né, a mulherada, a intuição funciona um tiquinho, mas a comunhão com Deus não funciona nada. Na regeneração, no dia que esse homem recebe Cristo como Salvador dele, que o Espírito Santo vem habitar dentro dele, ele experimenta no Espírito comunhão. Desde o Espírito você só vai ter comunhão. Isso, no Espírito. E é essa comunhão no Espírito que é inexplicável. Então você vê uma pessoa, sabe, que pode estar em crise, pode estar endividada, pode estar doente, pode estar na cama, e você vê essa pessoa em paz. Fala, como é possível essa pessoa estar agradecendo a Deus nessa condição que ele está? É porque lá dentro nada mudou, nada afetou e nada irá afetar, porque essa comunhão, ela tem, pode até data para começar, mas ela não tem data para terminar. É comunhão presente, perene e eterna. Não é maravilhoso isso? É isso que o Espírito Santo tem para nós. Já está vivendo o reino da terra. Maravilhoso você estar em Cristo, Cristo em você, tempo integral. Então, o Espírito do homem foi feito para isso, para que o homem tivesse consciência, comunhão e intuição. A queda separou o homem de Deus. Por isso que fala, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, o pecado, o homem escolheu o pecado. Né? Deus falou, muito bem, pode ir. Perdeu aquilo que ele tinha de melhor. Porque o homem em comunhão com Deus tem o descanso de saber que o Pai está cuidando. O homem em comunhão com Deus, ele tem o descanso de saber que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem demônio, nem anjo, nem coisa nenhuma pode separar. Aleluia. Isso é uma realidade espiritual que sustenta o ser. Isso, o Espírito Santo vem restaurar em nós. Então aqui ele fala, tendo a consciência cauterizada. Ou seja, para você ser iludido por um demônio, ser levado para longe de Deus, é preciso ter a consciência cauterizada. Se vocês sabem como cauterizar a consciência, como cauterizam a consciência? Não, eu vou explicar para você como cauterizou a consciência. Eu vou explicar porque disso eu tenho experiência. Né? Eu era lá o jovenzinho, né? Jovenzinho ainda. E me dá vontade de roubar. Mas a minha consciência dizia, não pode roubar. Entendeu? E aí, mas eu tinha uma vontade de roubar. Aí eu roubei a primeira vez. Sabe, a primeira vez que eu roubei, foi uma coisa de nada, sabe? Foi 10 cruzeiros na bolsa da minha mãe.
Eu fui lá e catei 10 cruzeiros, escondi nas orbes, saí correndo, e a minha consciência falava assim, ó, ladrão, ladrão, e eu tremia, eu tinha medo, sabe? Mas eu não perdi a lição. Eu fui lá e fiz de novo. E aí eu já não senti mais aquele mesmo peso. Aí eu fui lá e fiz de novo. E eu já não senti mais aquele peso. Aí eu fui lá e fiz de novo. Aí, acabou. Aí já nem tremia mais para roubar, sabe? Era o ladrão de carteirinha mesmo. Roubava qualquer coisa. Não, eu nunca fui pego roubando, vocês não têm ideia. Eu chegava, a pessoa abria o caixa e fechava, eu já tinha roubado. Não, de verdade. Eu roubava sem as pessoas ver. E roubava. E roubava. Aí depois que viciou, acabou. Só Jesus para te livrar disso, meu filho. Só Jesus. Então, a primeira vez que eu fiz aquelas coisas erradas lá de sexual, primeira vez, gente do céu, parecia que eu estava sujo, fedendo. Eu cheguei em casa, entrei no chuveiro, tomei uns 3 banhos, cheiro nos cria. Sabe por quê? Porque não era no corpo, era a consciência dizendo assim, ó, adúltero, pervertido, sem vergonha. Mas eu repeti. Até que chegou um ponto. Não fazia mais peso nenhum. Consciência cauterizada. E tinha uma coisa. Quando essa consciência me lembrava do pecado, sabe o que eu fazia? Enchia a cara. Quando a consciência me lembrava quem eu era, ela enchia a cara. Tomava um monte e ia dormir. E eu dormia com o rádio ligado. Sabe por quê? Porque eu não queria ser incomodado pela consciência. Porque você dorme e você acorda 4 horas da manhã, não tem nenhum barulho, a tua consciência fala assim, ó, miserável, desgraçado, você está me levando para o inferno. Então, você dorme com o rádio ligado. Cauterizada a consciência. Então é assim que a nossa consciência é cauterizada. O mundo religioso, profissional de cauterizar a consciência, sabe fazendo o quê? Pegando meias verdades e colocando na tua mente como verdade absoluta. Aí a tua consciência vem e fala assim, ó, você pecou, você se arrepende. Ah, não precisa me arrepender, não tem pecado. Isso aí o mundo religioso faz. Entende isso? Então, nós realmente precisamos que o Espírito Santo venha. Porque quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele quebra todas essas barreiras e ele restaura a nossa consciência, a nossa comunhão e a nossa intuição. Aí fica tudo novo. Aí é o diabo que acusa. Você não tem mais jeito, daí você já foi pago. Sim, mas agora é você e o Senhor, né? Você cheio, com a consciência viva com o Senhor, você sabe que é o diabo que acusa, né? Mas quando você está lá na perdição, você faz tudo para calar a tua consciência. Você não quer que a tua consciência fale nada. Então aqui está dizendo que esses homens foram enganados pelos demônios e pelos espíritos enganadores, porque eles tinham a consciência cauterizada. Bom, eu acho que o nosso horário já foi. Não, né? Tem mais uma meia hora. Tem mais uma meia hora. João, capítulo 14. Marque aqui que eu falei que eu ia fazer uma ilustração, eu não vou fazer, eu vou deixar para próximo. Tá? Porque, de certa forma, o Senhor me deu graça de fazer a ilustração nesses textos que a gente leu. Vamos lá. Capítulo 14, versículo... João 14, ainda a gente estava lá, tá? Nós vamos passar aquela primeira leitura que a gente fez, tá? E nós vamos lá para o versículo 24, onde ele diz assim, ó: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós chegarmos lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ficar tão admirados
de ver Pedro pregando, Paulo pregando, João pregando, Filipe pregando, Estevão pregando. Você vai falar assim, mas como esses homens, pescadores, iletrados, como eles podem expor a palavra de Deus com tanta maestria? Como que eles podem falar das Escrituras com tanta sabedoria? Eles não foram para o seminário, nenhum é bacharel, e eles falam de uma maneira tão firme, tão clara, tão simples, tão convicta. Sabe por quê? O Espírito Santo está dentro desses homens, governando eles, levando eles a toda a verdade, fazendo eles lembrar. Não dá para viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Não dá. Sabe? Não tem como. Nós podemos até perambular ali no meio, sabe? Mas não dá. Porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar. Hoje, a hora que a gente estava indo para o presídio, sabe? Tem 2 irmãozinhos me acompanhando que eu acho que vocês conhecem eles. O Evandro e o Marcelino. Esses 2 estão indo comigo para o presídio na segunda-feira. E hoje o Evandro, né? Eu estava no outro lugar pregando, ele foi me buscar. A segunda está assim agora, viu? Segunda da 1 às 5. Depois das 5h30 às 7. Depois das 7h30 às 8h30. Tá, né? Quase nada, né? O pregador não faz nada. Então, o Evandro está indo me buscar. O Evandro está indo me buscar na segunda-feira. Fiz coisa errada aqui. E aí, no caminho, né? Ele falou assim, achei que você não ia hoje. Então, eu fui lá orar ao Senhor. O Senhor me deu uns textos, tal. Mas graças a Deus você veio, né? Aí eu fui com eles. Bem quietinho, né? Chegou lá na cadeia, o Marcelino cantou 2 cânticos. Ele terminou, passou a palavra para mim. Eu falei, Evandro, prega a palavra. O Evandro ficou branco, amarelo, azul, verde, sabe? Mas pregou. E foi uma bênção. O Evandro está falando, o Evandro? O Evandro. E aí o Espírito Santo... Não aquele Evandro, é outro Evandro. Não é o Evandro da eletricista. Não, é o outro Evandro. Ah, tá. Isso, o Evandro dele. O Gross, isso. Aí o Senhor foi abrindo a palavra para ele foi compartilhando. Pensa numa preciosidade que o Espírito Santo moveu lá, assim, ó. Foi assim, uma bênção mesmo. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não é para você fazer exposição de sabe tudo, não, mas na hora que você precisar, ele te faz lembrar. Nós temos um irmão que tem um problema mental, que ele precisa de Ritalina, o básico. Ele esquece o básico. Você combina uma coisa com ele, tem que escrever, que ele esquece mesmo. E ele trabalha no comércio, né? Ele fala assim, não adianta você me falar que eu não vou lembrar. Aí ele chega assim na gente e fala assim, ó, rapaz, o que foi que você pregou ontem mesmo? Não lembro. Desse jeito. Mas, quando você bota esse homem para pregar, você tem que ver. Você tem que ver. Sabe assim, aquele homem que conhece a palavra de trás para frente, de frente para trás, que cita os textos, que lê, que explica, que expõe Jesus de uma maneira simples, linda, maravilhosa. Lá no comércio ele prega o dia inteiro. Chega um, ele prega, chega outro, ele prega, chega outro, ele prega. O Espírito Santo vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Não é lindo demais isso? Não foi derramado, não foi pingado. Não, derramado. Esse é o Espírito Santo. Nós vamos parar por aqui. Aí, vocês me lembrem, por favor, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos para João 15, versículo 26. E aí a gente caminha. Amém? Ó Senhor, pelo Teu Espírito, vivifica o nosso espírito. Restaura em cada um de nós, Senhor, as faculdades espirituais, para que os nossos sentidos internos voltem a funcionar. Amém. Da maneira que o Senhor fez. Amém. Restaura a nossa consciência, Senhor, para que os Teus mandamentos se tornem o nosso amor. Amém. Restaura, Senhor, a nossa intuição, para que a Tua palavra, Senhor, se torne a nossa bússola. Restaura, Senhor, a nossa comunhão, para que a gente possa experimentar o verdadeiro amor dia após dia nas nossas vidas.
Essa é a nossa oração, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.